Salve Maria, queridos irmãos e irmãs, estamos no último dia da preparação da consagração a Nossa Senhora. Eu estou muito feliz e com certeza Jesus e Nossa Senhora estão muito felizes que você perseverou, continuou, fez a preparação da consagração e amanhã você vai se consagrar, se entregar totalmente, inteiramente à Virgem Maria. Fiquei muito feliz também de gravar essas aulas. E a gente vai aprendendo mais coisas sobre Nossa Senhora, porque é muita coisa para a gente aprender, para a gente estudar, tá? E é o 33º dia, né, hoje da consagração, e o tema é Deveres de um Consagrado. Se você quiser anotar, que isso é muito importante, porque finalizamos esta preparação da consagração, mas a nossa vida espiritual, a nossa vida de santidade, a nossa vida virtuosa, ela deve continuar, ela deve prosseguir, tá? Então temos que permanecer na vida, na caminhada da igreja, como consagrados à Virgem Santíssima, tá? Então nós vamos aqui com um tratado que São Luís ele diz os deveres de um consagrado. Após a consagração, você tem orações para você fazer, tá? Não vá fugir das orações, principalmente a oração de Santo Terço, tá? E vai aumentar aí a sua missão, você vai ter um papel muito importante como consagrado, tá? Porque tudo eu entrego à Virgem Maria, tá? Então, a cobrança também para os consagrados agora vai se tornar maior, tá? Porque agora eu sou consagrada à Virgem Maria e eu tenho meus deveres como consagrado. Viver uma vida de santidade, evangelizar, fazer o bem, praticar a caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e fazer as orações aqui que São Luís ele recomenda, tá bom? Mas antes vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora nos conduza sempre, tá? Pega aí seu tratado, parágrafo 231, tá? Ao fim destas 3 semanas, que São Luís diz que devemos fazer, né? Confessar-se-ão e comungarão na intenção de se darem a Jesus Cristo na condição de escravos, por amor, pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, que cuidarão de fazer conforme o método que segue no número 266, tá? Recitarão a fórmula de consagração que se encontra também adiante na página 280, tá? Será necessário que a escrevam ou mandem escrever, se não estiver impressa, e assinem no mesmo dia em que a fizeram. Ou seja, pessoal, as pessoas que estão no grupo, né, do WhatsApp, eu vou encaminhar, vou mandar para vocês a fórmula da consagração. Aí vocês vão imprimir, vão assinar o seu nome, tá? Amanhã, no dia que você for fazer a consagração, você vai assinar o seu nome, vai imprimir assim o seu nome e na hora você deve ler essa fórmula, tá? E outra situação também, né? Você que preencheu o formulário, você que assistiu todas as aulas, vai receber o certificado. O certificado é grátis, tá bom? Para quem fez essa formação, essa preparação da consagração da Nossa Senhora, vai receber o certificado, tá? E você pode imprimir o certificado, também vai ser digital, tá? Vou enviar para vocês. Você pode imprimir o certificado e a fórmula total da consagração. Você pode moldurar, pendurar no seu quarto, na parede do seu quarto, no seu escritório, né? Fazer algo assim bem bonitinho, tá bom? Mas se por acaso você não entrou no grupo de WhatsApp dos consagrados, da turma da consagração, eu vou deixar o link do PDF da fórmula total para vocês baixarem. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá aqui a recomendação de São Luís, voltando, né? Nesse dia, São Luís recomenda que você se confesse, tá? Mas se por acaso você não conseguir se confessar ao padre, não estiver disponível, você pode marcar com ele um dia antes ou antes da missa, né? Que São Luís ele recomenda que você se confesse. Mas se por acaso você não conseguir se confessar, você pode marcar
antes com o padre, né? Você pode antecipar, falar para o padre, né? Para o pároco aí da sua paróquia, o padre da sua comunidade. Você fala: padre, eu estou me consagrando a Nossa Senhora no dia tal e eu queria muito me confessar, né? Com certeza ele tem que dar um tempo para atender você, né? Para você se confessar com ele. E pode ser um dia antes da consagração, amanhã, o dia da consagração, hoje, né, no caso, ou pode ser uma semana antes, tá? Da consagração à Nossa Senhora. Por isso que é muito bom, é muito importante você se confessar, você se preparar, tá? Mas se por acaso você não conseguir se confessar, o importante é você estar em estado de graça. Se por acaso você não está em estado de graça, você cometeu um pecado grave, é recomendável você se confessar, se você estiver em estado de pecado grave. Mas se você não está em pecado grave, mesmo assim, se quiser se confessar, você pode, tá? Mas se por acaso você tentar de tudo, né, você pode até procurar uma outra paróquia, uma outra comunidade para se confessar, que estiver tendo confissões naquele dia, tá? Mas, por exemplo, você tentou de tudo e não conseguiu, não deu certo se confessar, você pode fazer o ato de contrição. Tá? Se você estiver em estado de graça, até porque no ato penitencial da Santa Missa, perdoa os nossos pecados veniais. Mas se por acaso você estiver em pecado grave, é recomendável você se confessar, tá? Muito bem, outra situação também é ir à Santa Missa. Você pode ou não comunicar ao sacerdote que você vai se consagrar. Só que olha só, pessoal, tem essa situação também, né? Infelizmente, existem alguns sacerdotes que não gostam da consagração. E olha que esse método foi aprovado pela igreja, imagine se não fosse, né? De qualquer forma, veja se o seu pároco é tolerante à consagração. Se não, no final da missa você pode se direcionar a alguma imagem de Nossa Senhora, ajoelhar-se, ler a fórmula da consagração, o ato, assinar e colocar no seu pulso a cadeia da consagração a Nossa Senhora. Lembrando que ela precisa estar abençoada pelo padre. Ou seja, pessoal, tem essa situação também, né? Da questão de você se confessar e até mesmo dizer para o padre que você está se consagrando a Nossa Senhora. Porque tem alguns sacerdotes que não gostam da consagração a Nossa Senhora, que não entendem o significado da consagração, o objetivo da consagração, o que é a santa escravidão de amor. A pessoa ela não estuda, ela não procura saber, fica criticando, né? Sendo que a Igreja Católica aprovou esse método e o próprio Papa São João Paulo II se consagrou a Nossa Senhora. Então, se o Papa fez isso, se consagrou a Nossa Senhora, como é que a consagração ia estar errada? Né? Se o próprio Papa se consagrou. Então, é uma coisa assim triste, né? A gente vê que alguns padres não gostam dessa consagração, não entendem a devoção mariana, né? Então, por isso que nós temos que rezar pelos sacerdotes, tá? E você precisa procurar saber se o seu pároco ele é tolerante ou não à consagração. Se você já ouviu falar, ou até mesmo você foi na homilia, na missa desse padre, e ele já falou mal, jogou alguma indireta sobre a consagração, é melhor você nem falar que você está se consagrando, tá? Você mesmo vai para a missa, no dia que você estiver fazendo sua consagração, no dia da sua consagração, se for no domingo, se for no sábado, durante a semana, vá para a missa, tá? E não precisa comunicar ao padre. Você, no final da missa, você se direciona a uma imagem de Nossa Senhora, fica de joelhos e você lê o ato, a fórmula da consagração, tá? E você assina com o seu nome, tá? E a cadeia da consagração aí tem que pedir realmente para o padre abençoar. Mas aí, se você quiser ou não falar que você está se consagrando, aí é a sua escolha, se você quiser falar ou não, tá? Mas não é obrigado, ainda mais se seu padre não gostar da consagração, tá? Mas aí você pede para ele abençoar a cadeia da consagração e após a leitura do ato, da fórmula, você coloca no seu pulso a cadeia da consagração, tá bom? Você pode usar essa cadeia, tá? E a questão da confissão também, se o seu padre não for tolerante, mas mesmo assim, se você quiser marcar com ele para você se confessar, tá? É só você não dizer que você vai se consagrar na Nossa Senhora. Você diz, padre, eu gostaria muito de me confessar, tá? E você marca com ele. Ou procure outro sacerdote, uma outra comunidade ali para você se confessar, tá bom? Mas se, outra questão também, se no dia da minha consagração, se não cair no sábado, se não cair no domingo, né? Não tiver missa durante a semana,
você pode procurar uma outra paróquia, uma outra comunidade que estiver tendo celebração nesse dia, tá bom? Mas o próprio São Luís, ele recomenda que você vá para a missa. Mas se por acaso você mora distante da cidade, você mora em zona rural, né, distante ali da cidade, você pode fazer na sua casa, né? Você pode assistir uma missa pela televisão, pelo YouTube, né, que tem transmissão de Santa Missa, você pode assistir e se direcionar uma imagem de Nossa Senhora que você estiver na sua casa, se ajoelhar, ler o ato, que ali você está se consagrando Nossa Senhora, porque tem realmente pessoas que não conseguem ir à missa por conta da distância, né, a logística fica meio difícil, né, ou não tem um sacerdote ali disponível para celebrar a missa, ou aquela paróquia, né, que você frequenta não vai ter missa durante a semana, se o dia da sua consagração cair durante a semana, tá? E realmente aí fica meio complicado, mas Deus entende, né? Deus conhece seu coração. O importante é você fazer com um ato, um amor puro, de entrega total a Nossa Senhora, tá? Mas se der para você ir para a missa, né? Você tá ali pesquisando na internet e viu que uma outra paróquia, uma outra comunidade, né? Vai ter missa naquele dia, você pode ir se consagrar a Nossa Senhora e a Santa Missa, tá? Ainda mais se cair, por exemplo, no dia de quinta-feira, que normalmente tem missa de quinta-feira de adoração, né? E realmente, se cair no dia que tiver missa, você deve ir à missa. Ainda mais se cair no sábado ou no domingo, tá? Você deve ir para a missa, não pode ter desculpa. Né? Só se realmente você não conseguir ir para a missa, não vai ter missa na sua paróquia, na sua comunidade, aí não tem problema, tá? Mas se tiver, você deve ir para a missa, que é recomendável. São Luís, ele recomenda para você ali se consagrar a Nossa Senhora. E você pode ou não dizer ao sacerdote, porque os padres que são tolerantes, eles abrem um espaço, um momento, para falar, olha, o fulano de tal, ou o grupo, né? Porque se você estiver fazendo com mais pessoas, vão se consagrar a Nossa Senhora, e que tem padre que abre esse espaço, tá? Olha, o fulano vai se consagrar a Nossa Senhora, então vamos nos direcionar à imagem, fazer nossa consagração, aí você lê na hora esse ato. Ou se você não comunicou ao padre, ou um padre não é tolerante à consagração, quando terminar a missa, você vai diante da imagem de Nossa Senhora e lê o ato, tá? Não precisa, assim, por exemplo, a assembleia toda ficar sabendo, tá? Se o padre não abrir esse espaço para você, tá? O importante é você se entregar, se consagrar à Virgem Maria, tá? Parágrafo 238, aqui do tratado, tá? Eis os motivos porque se usam estas cadeiazinhas, né, que é a cadeia da consagração. Primeiro, relembram ao cristão os votos e compromissos do batismo, a renovação perfeita das promessas de Bartimais que ele fez por esta devoção e a estrita obrigação em que está de se conservar fiel. O homem, porque se deixa levar mais pelos sentidos do que pela fé pura, esquece facilmente suas obrigações para com Deus, se não tiver algo que lhe as traga à memória. Por isso, estas pequenas cadeias servem para lembrar o cristão aquelas cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o santo batismo o livrou. Ou seja, pessoal, você pode usar a cadeia ou não. Se por acaso você não tiver condições de adquirir a cadeia, você não conseguiu adquirir a tempo, você pode usar, ou se você tiver já na sua casa, uma medalhinha de Nossa Senhora, um escapulário, tá bom? Mas o São Luís, ele recomenda as cadeias. É opcional, não é obrigatório. Mas se você quiser usar as cadeias, porque as cadeias lembram do nosso compromisso como consagrado, de ser consagrado, lembra da nossa renovação do batismo, porque como vimos, a consagração é a renovação do batismo, tá? Que antes do batismo éramos escravos do demônio e do pecado, mas após o batismo nos livrou disso, tá? E você pode usar a cadeia ou aqui no pulso, né? Ou no tornozelo, tá? Você pode escolher ou no pulso ou no tornozelo, tá bom? Tem essas duas formas de você usar a cadeia, tá? Aí no momento ali que você leu, você precisa colocar a cadeia após a leitura da fórmula, após a consagração, tá? Porque tem gente que tem a cadeia, compra a cadeia antes e nem é consagrada Nossa Senhora, nem tá fazendo a consagração e já usa a cadeia. Isso é errado, né? A pessoa que ela é consagrada, ela usa a cadeia. Se você não é, para que você vai usar, né? Então,
Você pode colocar no pulso ou no tornozelo, tá bom? Usando ali a cadeia. No momento que você estiver ali, você pode pedir para o padre colocar em você, né? Ou alguém, algum familiar, algum amigo colocar em você, no pulso ou no tornozelo, ou você mesmo pode colocar, tá? E outra dica também, se você quiser, né? É opcional. Por exemplo, o título de Nossa Senhora que você se consagrou, você usa a medalhinha daquela Nossa Senhora, daquele título de Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma só. Mas, por exemplo, você escolheu o título Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Fátima, das Graças. E aí você usa a medalhinha que é aquela Nossa Senhora, tá? Você pode usar, mas se por acaso não tiver, você pode usar uma outra. Eu vejo que tem muitas cadeias que a medalha é a milagrosa, a medalha milagrosa que é a Nossa Senhora das Graças, né? A gente vê mais dessas opções, né? Só que você pode procurar adquirir que tiver ali o título de Nossa Senhora que você está se consagrando, tá? Mesmo se não for na cadeia, porque a cadeia, a corrente, ela tem que ter um cadeado e tem que ter a medalhinha de Nossa Senhora, tá? Mas se por acaso você não quiser usar a cadeia, você pode usar um cordão aqui com a medalha da Nossa Senhora que você é consagrado, tá? Tem essa opção também se você quiser. Mas se, por exemplo, você não achar a Nossa Senhora que você se consagrou, e tem Nossa Senhora, as imagens de Nossa Senhora que é raro, né? A pessoa se consagrou, por exemplo, a Nossa Senhora da Penha, a Nossa Senhora das Mercês, aí é meio difícil, é raro de encontrar essas Nossa Senhora, esses títulos de Nossa Senhora. Então você pode adquirir uma outra medalha, tá? Não tem problema. Inclusive, pessoal, aproveitando, se você quiser adquirir uma medalha do título de Nossa Senhora que você se consagrou, no site Templo de Maria tem várias medalhas, tem de Nossa Senhora de Fátima, tem de Nossa Senhora de Guadalupe. Até eu, quando fui ver, dar uma pesquisada, uma navegada no site deles, eu fiquei até surpresa e admirada que de variedades que eles têm, as medalhas de Nossa Senhora, porque medalhas assim difícil de encontrar, né? Porque a gente vê mais a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, né? Com a cadeia da consagração, mas eles têm Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, tem dos santos também, tem do Padre Pio, São José, São João Paulo II, do Carla Cutts, e eu achei muito interessante. E para você que está acompanhando essas aulas, utilize o cupom Senhora de Fátima, que vai aparecer aí na tela. É tudo maiúsculo, tá? Tudo junto. Utilize esse cupom que você vai adquirir 15% de desconto, tá? Você pode comprar sua medalha, sua cadeia da consagração através do site Templo de Maria, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E lembrando que você deve pedir para o padre abençoar a sua cadeia, né? E além da medalha, eles vendem também um cadeado, vendem uma rosinha, você pode enfeitar a sua cadeia também, a sua pulseira, tá bom? Então aí é uma loja de confiança que eu recomendo, tá? E o material é resistente das cadeias. Tem vários modelos, aí você escolhe, tá bom? Parágrafo 232. Nesse dia será bom render algum tributo a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima, seja em penitência de sua infidelidade passada às promessas do batismo, seja em sinal de sua dependência do domínio de Jesus e de Maria. Ora, esse tributo será conforme a devoção e capacidade de cada um jejum, uma mortificação, uma esmola, um círio. Ou seja, pessoal, nesse dia você deve render algum tributo a Jesus e a Nossa Senhora. Nesse dia você pode fazer uma penitência, um jejum, você pode dar uma esmola para alguém, fazer uma doação, tá? Ou você pode até mesmo adquirir uma rosa, um buquê de flores e dar para Nossa Senhora, tá? Entregar ali quando você for para a missa, para a igreja, entregar ali na imagem de Nossa Senhora, ou até mesmo na sua casa. Se você não quiser deixar lá na igreja, você pode deixar na sua casa, diante da imagem de Nossa Senhora que você tem, tá? Parágrafo 233. Todos os anos, ao menos no mesmo dia, renovarão a consagração, observando as mesmas práticas durante 3 semanas. Ou seja, pessoal, o que significa renovar a consagração? Todo ano você deve renovar, tá? Renovar a consagração é reafirmar que não queremos pertencer a nós mesmos, mas ser inteiramente dela, para sermos totalmente de Jesus. É como dizer novamente com coragem: eis aqui o escravo do Senhor,
faça-se em mim segundo tua palavra, tá? E olha só o que São Luís diz aqui, não é obrigatório fazer novamente os 12 dias preliminares, lembra que fizemos, que é o desapego do espírito do mundo? Para esvaziar-se no espírito do mundo, diz aqui, né? Mas é bom e recomendável que se faça. Podemos começar a preparação para a renovação da consagração a partir da primeira semana. A primeira semana que é um conhecimento de si mesmo, tá? Então não é obrigatório fazer esses 12 dias preliminares, mas só se você quiser. Mas é bom, vale a pena, né? Porque tem situações que a gente se apega muito as coisas materiais, as coisas mundanas, né? Até mesmo após a consagração, a gente acaba se apegando porque nós somos falhos, somos pecadores, e é bom fazer esses 12 dias, tá? Mas não é obrigatório. Você pode começar a partir da primeira semana, aplicando todas as nossas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de nós mesmos e a contrição para os nossos pecados. Devemos fazer tudo em espírito de humildade. Na renovação, é recomendável a confissão e a missa e ler a fórmula da consagração. Ou seja, só que existem pessoas que elas só fazem isso. Elas só vão para a missa, elas se confessam e lê a fórmula. Mas elas não fazem os exercícios espirituais anteriores. É bom fazer, que é justamente para a gente lembrar, se você quiser ler o tratado novamente, porque tem situações que a gente esquece, né? Inclusive, até eu comentei para vocês que eu fiz minha consagração quando eu era criança, mas como eu era muito criança, a gente não lembra, esquece. E aí eu fiz de novo umas 2 vezes. Eu fiz durante a pandemia, eu fiz em 2021 e 2022, tá? Então, o importante é todo ano renovar. Tá? Você faz esses exercícios espirituais, que é ler as orações que São Luís indica e também ler o tratado, tá? Não é obrigatório fazer o desapego do espírito do mundo, mas se você quiser é bom, é recomendável, tá? E isso que é a renovação da consagração. E no dia que você se consagrou, você tem que renovar, tá? Você não pode renovar, por exemplo, lá no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, sendo que você fez sua consagração no dia de Nossa Senhora Aparecida. Você tem que renovar no dia que você fez, tá? Não pode ser uma outra data. E aí, nesse dia, você vai para a missa, se der para você se confessar, se confesse, tá? O importante é estar em estado de graça. Se você cometeu um pecado grave, é importante se confessar para renovar a consagração, tá? E aí, nesse dia, você lê novamente a fórmula total da consagração, tá? E aí, dessa forma, você vai estar renovando. Precisa fazer isso todos os anos, tá bom? Mas se por acaso você quiser fazer de novo, assistir essas mesmas aulas, você pode fazer também, que aí é uma forma de renovação, tá? E tem coisas que a gente esquece, né? Por exemplo, eu falei aqui, tem situações que vocês esquecem, que a gente esquece, e é bom até mesmo assistir as aulas novamente se você quiser, tá bom? Que também é uma forma de renovação. Quais são, então, os deveres de consagrados? Preste atenção. Devemos sempre ir à Santa Missa, nos concentrar para receber Jesus Eucarístico. Tá? Isso é muito importante. Viver uma vida sacramental. Rezar o Santo Rosário diariamente. A coroinha da Virgem Santíssima e recitar o Magnificat. Pessoal, essa coroinha da Santíssima Virgem, inclusive, tem aqui no tratado, né? No final do tratado, tem todas as orações. Tem a fórmula da consagração, tem as orações que fizemos durante este período da consagração e tem aqui a pequena coroa da Santíssima Virgem. O São Luís, ele recomenda que você reze essa oração. Pessoal, é curta, é simples, não demora muito, tá? É muito bela essa coroa. Está no tratado, tá? Essas orações que São Luís, ele recomenda. Além dessa coroinha, você também deve rezar o Santo Terço, que eu acredito que seja a oração mais obrigatória que um consagrado ele deve rezar, que é a oração do Santo Terço. Recitar o Magnificat, que é o cântico de Nossa Senhora que está na Sagrada Escritura, tá bom? Então é muito importante você fazer essas orações. Viver uma vida sacramental, uma vida de oração. Porque lembra que eu disse? Vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida sacramental, podemos vencer as tentações e as batalhas do dia a dia, as batalhas da nossa vida, tá? Porque não adianta eu reclamar, dizer, essa situação tá difícil, eu não estou conseguindo fazer, mas você não reza, você não busca a Deus, você deve buscar a Deus, pedir forças dele, e ainda mais se você for consagrado, pedir ajuda, a intercessão de Nossa Senhora, e fazer essas orações, viver uma vida de oração sacramental, tá?
ler a Bíblia, que é muito importante, inclusive, são deveres de todo católico, porque todo católico tem que rezar, tem que ler a Bíblia, ir para a Santa Missa, né? Estudar a doutrina da igreja, ler o catecismo, livros sobre Nossa Senhora. Por exemplo, um livro de Nossa Senhora, de Santo Afonso, Glórias de Maria, também é uma opção de livro. Ou você pode até mesmo adquirir esse livro aqui, tá? Você lê que nós usamos ele, que é O Segredo da Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem, do Padre Júlio Maria de Lombardi. Inclusive, eu já mostrei também um livro aqui para vocês do Padre Francisco Amaral, Sou Todo Teu Maria, tá? Lê o Tratado e outros livros de Nossa Senhora. Se você quiser estudar, se aprofundar mais, realizar um curso de Mariologia também, tá? Muito bem, outro dever aqui de um consagrado é devoção especial ao mistério da encarnação. No dia 25 de março, que é a solenidade da Anunciação, você deve ir à Santa Missa nesse dia. O São Luís, no tratado, ele recomenda que nós consagrados devemos ter essa reflexão, esse olhar atento e uma devoção especial ao mistério da encarnação, que é no dia 25 de março, o dia da Anunciação de Nosso Senhor, que também fala Anunciação de Nossa Senhora, né? E você deve ir à missa nesse dia, inclusive a solenidade, que é muito bom, muito importante. Inclusive, muitas pessoas se consagram nesse dia também, que é o dia da Anunciação de Nossa Senhora, Anunciação de Nosso Senhor. Muitas pessoas escolhem essa data para se consagrar, tá? Muito bem. E outra situação também é fazer tudo o que a Santa Virgem Maria nos solicita. Fazer jejum, penitência, rezar pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora disse em Fátima, quando apareceu para os 3 pastorinhos, rezai muito, e fazei sacrifício pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Então é muito importante eu, como consagrada, obedecer a minha mãe, fazer jejuns, penitência e rezar pela igreja, pelos pecadores, pelas almas do purgatório, tá? E temos que todos os dias lutar contra o pecado, contra a tentação. Como disse São Luís Maria, os fiéis servos de Maria devem desprezar, odiar e fugir ao mundo corrompido e servir-se das práticas de desprezo pelo mundo, querer ser santo, querer a salvação eterna, para vivermos eternamente com Deus, Santíssima Maria e todos os santos anjos do céu. Ou seja, eu tenho que odiar, como São Luís disse, eu tenho que odiar o mundo, fugir do mundo e viver uma vida de santidade. Eu pensar assim, do que adianta o momento de prazer, de pecado, se depois eu vou sofrer eternamente no inferno? Não vale a pena. Então eu tenho que viver uma vida de santidade, me arrepender dos meus pecados para conseguir a salvação eterna, tá? Viver como consagrados a Nossa Senhora. Pessoal, nós vamos fazer nossas orações e daqui a pouco voltamos para meditarmos. Oração a Jesus de Santo Agostinho. Ó meu Jesus, vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio toda bondade, meu bem-amado, de arrebatadora beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direto. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei, o desejei em toda a minha vida? Outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arde em desejos de vós. Senhor Jesus, que só para vos amar ele se dilate. Desejos da minha alma, correi doravante, já basta de delongas. Apressai-vos a atingir o fim, porque aspirais. Buscai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar, seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e o objeto da admiração de todo o coração,
dignamente consagrada à vossa glória. Deus do meu coração e minha herança, divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso amor, que seja o princípio de um incêndio todo divino. Arda incessantemente sobre o altar do meu coração. Inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma. Que no dia da minha morte eu compareça diante de vós, todo consumido no vosso amor. Amém. Assim seja. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que és Deus, tem piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que és Deus, tem piedade de nós. Espírito Santo, que és Deus, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tem piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tem piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tem piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tem piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tem piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tem piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que te invocam, tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tem piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tem piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tem piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tem piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em ti, tem piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que expiram em ti, tem piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, olha para o coração de teu Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, te tributa. E aos que imploram a tua misericórdia, concede benigno perdão, em nome do teu mesmo Filho Jesus Cristo, que contigo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus.
Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sós Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sós Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sós Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sós um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro do século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. De morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos, Jesus, atendente. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permite que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome.
pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Criador,
atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu, que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grajeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu. Ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Nós vamos agora para a nossa meditação, tá? É preciso fazer todas as ações por Maria. Quer dizer, em todas as coisas, obedecer a Santíssima Virgem e em tudo conduzir-se por seu Espírito, que é o Santo Espírito de Deus. São filhos de Deus os que se conduzem pelo Espírito de Deus. É mister fazer todas as ações com Maria, isto é, em todas as ações, olhar Maria como modelo de todas as virtudes e perfeições que o Espírito Santo formou numa pura criatura, e imitá-lo na medida de nossa capacidade. Ou seja, pessoal, agora como consagrados, temos que viver com Maria, tá? Como diz assim, todas as ações por Maria, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Maria, com Maria, em Maria e por Maria, como vimos aqui, porque agora eu pertenço a ela. E não só a ela, mas ao nosso Senhor Jesus Cristo também. Essa consagração não é só a Nossa Senhora, mas é Jesus. Amanhã você vai se consagrar a Nossa Senhora e a Jesus, porque a Nossa Senhora, ela te leva até Jesus. Ficamos mais unidos, mais próximos dela e do seu Filho, de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E outra situação, outra questão também, pessoal, que é bom falar, é permanecer, continuar com sua humildade. Você que é consagrado, e amanhã você vai se consagrar, não se exibir, não se achar melhor do que os outros, do que os demais que não são consagrados, tá? Precisamos ter essa humildade, que Nossa Senhora, ela é humilde, ela gosta da humildade, então temos que ter essa virtude. E essa virtude é contra o orgulho, por exemplo, do próprio inimigo. O inimigo, ele é orgulhoso, ele é soberbo, mas nós temos que ser humildes, temos que ser simples como a Virgem Maria. Então você que já é consagrado, está renovando, ou você que vai ainda se consagrar, seja humilde, né? Porque nós consagrados não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos, né? E, inclusive, existem, talvez, pessoas que não são consagradas a Nossa Senhora, mas estão vivendo uma vida de santidade mais do que o próprio consagrado, né? Estão vivendo ali uma vida virtuosa mais do que o próprio consagrado. Porque agora que você é consagrado, você tem uma missão maior de viver uma vida boa, de viver uma vida de santidade, tá? Então, esse é um conselho que eu estou dando. Temos que viver uma vida de virtudes, uma vida de humildade, como Nossa Senhora é humilde. Tá bom, pessoal? Então, esta foi a aula, o vídeo de hoje. Amanhã é um dia muito especial. Anote, marque aí na sua agenda, né? E você também vai receber o certificado de participação, que é justamente para você lembrar a data, o dia que você se consagrou a Nossa Senhora. Que Deus, Nossa Senhora, lhe abençoe, lhe cubra com todas as bênçãos, com todas as graças, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Divulgue essas aulas, se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, que eu sempre vou estar postando novos vídeos, novas aulas, tá? Então, fique ligadinho aí
tá bom? E siga também as redes sociais do Exército de Santa Maria Madalena no Instagram e no TikTok, que também eu estou evangelizando por lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram e o TikTok do Exército de Santa Maria Madalena, tá bom? Que lá sempre vai ter novidades e eu vou postar também uma nova data de abertura da nova turma da consagração a Nossa Senhora, tá bom? Então sempre fique ligado, deixe seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Estamos reunidos e vamos permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.